O ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu nesse domingo que os recursos públicos necessários para o pagamento de programas sociais de renda mínima, como o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, podem ficar fora da regra do teto de gastos. A decisão foi dada de caráter liminar, monocrático, e a questão ainda vai ser analisada pelo plenário do STF. No despacho, o ministro autorizou que a abertura do crédito extraordinário para o pagamento do Bolsa Família seja feito por meio de medida provisória. Na prática, a liminar abre uma possibilidade ao presidente eleito ou nomeado pelo TSE, Luiz Inácio Lula da Silva, de seguir com o pagamento do programa social de R$ 600 em 2023, mesmo se a PEC para furar o teto de gastos não for aprovada no Congresso. As informações foram publicadas pelos jornais O Globo e o Estado de São Paulo. Gilmar Mendes atendeu a um pedido feito, claro, pelo partido Rede Sustentabilidade ao STF. Na ação, a legenda argumentou que o Auxílio Brasil representa o mínimo existencial que é garantido pela Constituição Federal aos brasileiros. Quer dizer, quando não existiu o programa, então, estava tudo sendo inconstitucional. Quando Gilmar Mendes não está dando habeas corpus ou soltando corruptos, ele resolve legislar por conta própria, provocado pela rede, um partido que existe basicamente para ser despachante do próprio STF. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal julgou ainda procedentes ações de 4 partidos para declarar a inconstitucionalidade das emendas do relator, o chamado orçamento secreto do Congresso. A maioria de 6-4 foi formada pelo voto do ministro Ricardo Lewandowski nessa segunda-feira pela manhã, quando o julgamento foi retomado. Com isso, o orçamento secreto foi, na prática, derrubado pelo STF. O julgamento prossegue com o último voto de quem? Gilmar Mendes. Mas não há mais necessidade. O resultado representa a rejeição pelo STF da aprovação no Congresso na sexta-feira passada de uma nova resolução cujo objetivo era dar mais transparência à distribuição das verbas do orçamento secreto entre os deputados e os senadores. Foi uma tentativa ali de fazer o STF manter esse orçamento secreto, que na verdade é um poder do parlamentarismo, do Congresso, para alocar recursos. Isso tudo junto representa uma espécie de checkmate do STF e do Lula no Congresso. Lula não precisa mais da PEC do fura-teto, nem do orçamento secreto para garantir sua governabilidade. A tal governabilidade vai ser garantida por alguns poucos ministros supremos, dispensando assim a necessidade de compartilhar o poder com os parlamentares eleitos. O deputado Marcel Van Hatten, que tem sido uma voz firme e isolada, infelizmente, contra esses abusos de poder, desabafou. O Supremo já fechou o Congresso Nacional, só não vê quem não quer. Judiciário decide sobre tudo o que cabe ao parlamento. Um ministro tem mais poder em uma canetada do que 594 parlamentares. Legislativo, para quê? Pergunta. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco parecem confortáveis em seus papéis decorativos. Na Venezuela, a Suprema Corte assumiu os poderes do Legislativo e deu no que deu. Quando o presidente era Bolsonaro, o STF agiu para criar inúmeros obstáculos e praticamente impedi-lo de governar. Agora que vem o seu candidato de volta à cena do crime, o STF prepara para usar o ativismo todo em conluio com o Poder Executivo, para que Lula possa mandar sem necessitar do Congresso. O voto num senador ou num deputado já não vale quase nada. O parlamentar pode ter seu direito de parlar usurpado por uma canetada de um ministro supremo que resolve impor censura inconstitucional sem qualquer base legal para isso. As instituições foram solapadas. A República existe só no nome, como na Coreia do Norte. A nossa democracia virou um teatro farsesco. O golpe não veio de Jair Bolsonaro, mas do próprio STF. Diante dessa triste realidade, cabe perguntar assim: para que serve o Congresso? Ditadores sempre avançaram contra a Casa do Povo e muitos resolveram fechar o Congresso. O STF, na prática, fez o mesmo. E a maioria se mantém calada, acovardada, passiva,
talvez pensando apenas em sua parcela na divisão do butim que Lula já vem promovendo. O Brasil está largado às traças, ou melhor, aos cupins, aos chacais, às hienas. Triste, muito triste.